Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o meu canal Porções Bíblicas e você é bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe e Deus tem uma palavra para você. Louvado seja o nome de Jesus, que Deus possa estar assim te abençoando e abençoando a tua família, onde quer que você se encontre. Eu quero compartilhar uma palavra aqui na Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 10, os versículos 9, 10 e 11. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículos 9, 10 e 11. O 9 diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Querido amigo ouvinte da Palavra de Deus, eu quero rapidamente falar um pouco desses 3 versículos para a nossa meditação. Jesus ele diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Observe bem, Jesus está dizendo que ele é a porta verdadeira, porque existem muitas portas que as pessoas acreditam que vai levar à salvação. Porém, Jesus está mostrando aqui que a porta verdadeira é Ele. Ele diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, vai se salvar. É claro que Jesus não está falando a respeito de uma porta de madeira. Ele está falando no sentido figurado. Ele está dizendo que Ele é a porta que leva à salvação. Assim como Ele falou, eu sou o caminho. Então observe que existem outros caminhos, mas o que leva à salvação é Cristo. Aí ele falando a respeito aqui das ovelhas, quando ele fala que as ovelhas devem entrar pela porta que é ele. E aqui no versículo 10 ele fala: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então observe bem o Salmo de número 91 e o verso 16. Fala assim: Dar-lhe-ei abundância de dias e lhes mostrarei a minha salvação. Ou seja, somente em Cristo nós temos abundância de dias e também somente em Cristo nós temos salvação. E ele agora pega uma figura aqui falando assim: o ladrão não vem senão a roubar. Falando aqui que o ladrão pode ser o diabo que vem a roubar a felicidade, que vem a roubar a alegria e que vem a roubar a salvação. Porque se alguém der ouvidos às mentiras de Satanás, certamente vai se desviar do caminho de Cristo, não vai entrar pela porta, que é a porta que é Jesus. E Jesus fala assim, como se falasse: tenham cuidado, porque o ladrão, quando ele vem para roubar uma casa, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Aí Jesus diz assim: olha,
Eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância. Então não é da vontade de Deus que alguém viva poucos dias aqui na terra. Mas o importante é que a cada dia que o ser humano viva aqui na terra, louvado seja Deus, ele venha viver para Cristo, para agradar a Cristo. E o verso de número 11 do capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu João, Jesus fala assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Observe que foi exatamente isso que ele fez. Qual foi a missão de Jesus aqui na terra? Morrer para salvar os pecadores. E ele diz: eu sou o bom pastor. Observe que nenhum pastor, humanamente falando, pode dizer: eu sou o bom pastor. Existem pastores que praticam ato de bondade, mas ser o bom pastor, somente Cristo é. Efésios capítulo 4, versículo 11, está dizendo que ele deu uns para pastores. E aí segue uma lista. Mas eu estou focando aqui no pastor. Então Jesus diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor faz o quê? Dá a sua vida pelas ovelhas. E foi exatamente isso que Jesus fez. Deu a sua vida pelos miseráveis pecadores, do qual também eu faço parte. Mas graças a Deus, porque Ele me salvou e eu pude reconhecer o sacrifício que Ele fez por minha alma, porque eu não merecia e continuo não merecendo, mas a graça de Deus que habita em mim, o favor imerecido de Deus, que é a sua graça, me alcançou. Assim também como pode alcançar você e a tua família. Louvado seja o nome de Jesus. Então observe bem que a Bíblia diz que Jesus ele deu a sua vida pelos pecadores, pelas ovelhas perdidas. Observe que existem pastores para cuidar do rebanho de Cristo, mas o pastor dos pastores é o Senhor Deus. Observe que lá no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículos 12, até o versículo de número 16, nós lemos assim: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. E as tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países e as trarei à sua terra. E as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Então, observamos aqui que Deus está falando a respeito do povo de Israel. Ele diz que assim como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas,
ele também vai buscar o seu povo. Ou seja, é a mesma coisa que Jesus falou, eu sou o bom pastor. Então observe bem que não há contradição na palavra de Deus, de forma alguma, porque Jesus disse que ele é o bom pastor. E aqui Deus está falando que ele vai apacentar as suas ovelhas e vai cuidar de cada uma delas. Observe que lá no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, a Bíblia fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja que foi um grande sacrifício que Jesus fez para salvar a humanidade. Então, Jeremias, usado pelo Espírito Santo, Jeremias escreveu no capítulo 23, eu vou ler apenas 4 versículos para a nossa meditação, quando fala que os pastores que estão à frente do rebanho têm que saber como cuidar das ovelhas de Cristo, porque não são deles, mas é de Cristo. Aí vem o profeta Jeremias dizendo, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não a visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentada. E as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então observamos aqui que Deus ele tem um cuidado pelas ovelhas dele. Porque existem os pastores que cuidam do rebanho, mas ai dos pastores que não fizer conforme o mandamento do Senhor e dispersar as ovelhas do Senhor, fazer com que as ovelhas venham se desviar. Ovelhas estas compradas pelo precioso sangue de Jesus. Então, no primeiro versículo aqui do capítulo 23, diz, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Então veja que Jesus, quando fala aqui, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, João 10, 11. Isso se faz necessário que aqueles que estão à frente do rebanho de Cristo saiba conduzir as ovelhas, porque foram compradas por um bom preço. E que preço é este? O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Eu sou o bom pastor, disse o Senhor. E realmente, ele é o bom pastor, e ele provou que ele continua sendo e continuará sendo o bom pastor. E que ele deu a vida pelas suas ovelhas, assim como ele prometeu, assim como ele falou, se cumpriu. Ele realmente, ele deu a sua vida para salvar a nossa vida. Espero que você que me ouve tenha entendido a mensagem do Espírito Santo para a sua vida neste momento. Que Jesus morreu para dar vida a você, para dar vida a mim, para dar vida a nós. Que possamos meditar nesta palavra e sabendo que ninguém tem o direito de dispersar as ovelhas do Senhor.
Ninguém tem o direito de expulsar as ovelhas do Senhor do seu aprisco, porque não são deles, mas é do Senhor Jesus. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão tremenda, tão forte, que mandou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E creia, você é um escolhido de Deus. Receba essa mensagem no seu coração, neste dia, lembrando que o Senhor Jesus, Ele está presente em todos os momentos da nossa vida e nós podemos agradecê-lo a Ele por tão grande salvação. E não se esqueça, você é uma ovelha no aprisco do Senhor. Então obedeça o seu pastor Jesus Cristo e obedeça também aos pastores sinceros. Eu falo dos sinceros, não estou falando aqui de lobos, mas estou falando dos sinceros. Respeite também, porque ele um dia vai prestar conta de tudo que o Senhor Jesus deu a ele aqui na terra. E principalmente das ovelhas, que fazem parte da Igreja de Cristo. E que você possa estar sendo abençoado por esta palavra. E não se esqueça, o bom pastor está presente todos os dias da sua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima porção bíblica, se o Senhor assim nos permitir.